sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, nós veremos os versículos finais deste capítulo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 19. Minha tradução é revista e atualizada. Essa tradução que nós temos utilizado aqui na nossa igreja. E a palavra do Senhor nos diz assim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveitam e tão pouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de nós estarmos aqui em torno da Tua palavra para aprender do Senhor mesmo, Senhor Deus. Fala ao nosso coração, que bênção podemos orar, podemos estar juntos, Senhor Deus, para interceder uns pelos outros. Fala ao nosso coração, nós carecemos da iluminação do Teu Espírito, Senhor Deus, para que o texto não seja somente entendido, e isso é maravilhoso demais para nós, mas também praticado no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui num texto de Samuel, onde o povo já havia escolhido um rei. E diante de toda a escolha do povo, Samuel, ele tem uma característica das quais nós deveríamos absorver, por assim dizer, né? A gente aprende coisas com Samuel. Nós vemos na vida desse homem que foi orado, né, pela sua mãe, que era estéril, Samuel, filho de Ana, esse menino que cresceu aos pés de Eli e não seguiu os filhos de Eli no seu comportamento. Pelo contrário, Samuel foi fiel a Deus, né? Mas Samuel, ele tinha, ele foi o último juiz, né, de Israel, e ele tinha por papel ser aquele profeta, e uma marca que Samuel tinha era interceder. Irmãos, às vezes nós pensamos, quando nós pensamos em igreja, né, às vezes eu já refleti muito, né? Qual o meu desejo para a nossa igreja, né? Tem muitas igrejas, e aí você começa a pensar, várias igrejas, eu gostaria que a minha igreja fosse uma igreja que evangelizasse mais, queria que a minha igreja fosse uma igreja missionária, queria que a minha igreja fosse uma igreja grande em número, queria que a minha igreja fosse... Às vezes tem vários desejos, né, dos desejos que os pastores mesmos têm, né, ao pensar para a sua igreja, né. Uma das coisas para mim que sempre me aquece o coração é que a nossa igreja tivesse duas características. É uma igreja que fosse bíblica no seu caminhar, em todo o seu caminhar ela fosse bíblica, e uma igreja que orasse. Sabe assim, se fosse para resumir, pastor, qual que é o seu sonho, por assim dizer, o seu desejo? Que nós fôssemos uma igreja cada dia mais bíblica e a cada dia mais uma igreja que ora. E com isso nós iríamos ser intercessores. Que bênção é, realmente, queridos, é uma bênção para o povo de Deus quando existe intercessores. Eu louvo a Deus pelos intercessores no meu ministério, né? Que há anos oram
para que Deus cuide, né? Para que Deus amadureça, para que Deus dê firmeza, para que Deus continue dando coragem e, ao mesmo tempo, muito, muito temor a Deus. Eu oro a Deus pelos intercessores, né? Eu agradeço mesmo quando eu sei que irmãos oram para mim, em especial, por mim, em especial. Agradeço mesmo quando irmãos oram pela nossa igreja, porque eu creio que Deus ouve orações. Eu creio fielmente que Deus ouve orações. Eu creio fielmente que Deus responde orações. Eu creio, meus irmãos. Então, quando eu já devo ter falado isso para você algumas vezes, agradecer você pela oração, né? Eu agradeço mesmo, porque não há força em nós, né? Há a graça de Deus sendo derramada em nossa igreja, domingo após domingo, quarta após quarta, ajuntamento após ajuntamento, porque é uma bênção esse ministério de pessoas intercederem por outras. E irmãos, quando intercedem pelos pastores, pela liderança, pelas mulheres, pelos homens, pelas crianças, pelos idosos, pelos jovens. Irmãos, eu creio que isso agrada a Deus. Eu creio que o Senhor ouve a ponto de olhar para nós e falar assim: eu estou me agradando do caminhar da igreja do Dom Pedro. Por isso, queridos, eu quero mais uma vez agradecer aqueles que intercedem e agora um pedido, um agradecimento particular ao meu ministério, né? Hoje é um dia muito especial para mim, né? Dia que eu completo 20 anos de casado. Fernanda faz parte do meu ministério. Aliás, antes de eu casar com ela, eu já falei do ministério para ela, né? E ela desejou estar comigo e tem sido uma bênção na minha vida. E Deus nos abençoou com a Helena e também faz parte do ministério. Eu não consigo ver meu ministério desvencilhado dessas duas, né? Então nós temos, eu tenho motivo de muita gratidão assim a Deus, e eu sei, queridos, que muito, né? Muitas orações foram feitas e estão sendo feitas e são feitas para que Deus nos sustente, e graças a Deus o Senhor tem sustentado. Isso por quê? Porque pessoas oravam. Pessoas dedicaram tempo e diante do Senhor falaram: Senhor, obrigado pelo que eu aprendi, obrigado pelo ministério da nossa igreja, obrigado pelo que eu tenho crescido. Continua protegendo, cuidando do coração do pastor, da cabeça do pastor, da vida do pastor, para que ele continue firme na palavra de Deus. E assim, queridos, nós vamos sendo literalmente sustentados por Cristo Jesus e em oração. Foi isso que o povo estava pedindo aqui para Samuel. Samuel, ora você por nós. Samuel, ora você por nós. Se você prestar atenção, logo no início, capítulo 12, trazer um pouco do contexto para você, né? No capítulo 8, o desejo do povo de ter um rei. Samuel já estava ficando velho e os filhos de Samuel não davam um bom testemunho, né? E o desejo do povo era querer realmente ter um rei como tem outras nações. Samuel fica muito entristecido porque é o Senhor quem está cuidando deles. Mas eles decidem ter um rei e o Senhor dá um rei para eles. Capítulo 9, nós temos ali o Saul, né, dado por Deus ao povo. O povo se alegra com Saul. Capítulo 10 tem a sua coroação. Capítulo 11 já a vitória sobre o comando já de Saul. Mas no capítulo 12 é muito interessante que Samuel, logo no versículo 1, ele diz a todo Israel: olha, eis que ouvi a voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Ele chama o povo, ele vai falar com o povo. E queridos, Samuel é claro, Samuel é direto, Samuel, ao mesmo tempo que ele é amoroso, ele fala a verdade, ele não esconde. Ele diz ao povo: olha, eu ouvi a vossa voz, e tudo quanto disseste constituiu sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Vocês não queriam o rei? Está o rei à frente de vocês. Já envelheci, estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco, e o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Estou velho, né? Já estou cheio de cabelo branco. Então, como foi o meu procedimento diante de vocês? Ele passa a dizer: eis-me aqui,
Testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então responderam todos aqueles que ouviram essas perguntas de Samuel. Eles responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Imagina, queridos, defraudei alguém? Fiz errado contra alguém? Tenho pendência com alguém? Digam agora. Olha isso, irmãos. Ninguém fala nada. Não, Samuel, está tudo certo. Você foi um bom juiz, você é um bom profeta, você é um homem de Deus. Mas peraí, vocês vão falar isso diante de Deus. Deus é testemunha do que vocês estão falando. Deus é testemunha? Podemos chamar Deus aqui na nossa conversa e dizer que diante de Deus vocês estão falando isso? Deus é testemunha. Imagina, queridos. Assim era Samuel. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, versículo 6, que escolheu a Moisés e a Arão, tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito, e os fizeram habitar nesse lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins, aos Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, e a Baraque, e a Jefité, e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitantes em segurança. O que Samuel fez? Quem é o Deus que é testemunha? Quem é o Deus que nós estamos falando aqui diante de Deus? O que Deus já fez para o povo dele? O que Deus fez para os nossos pais? Olha como Deus os tirou do Egito, olha como Deus foi fiel. Olha, essa palavra é muito importante. Olha como Deus foi fiel diante do povo. O povo pecou. O povo foi oprimido, sofreram por causa do pecado que cometeram. Mas Deus perdoou, levantando Jerubaal, levantando Baraque, Jefté, Samuel. Esse é o Deus no qual nós servimos. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei. Ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Quando vocês tiveram uma opressão de Naás vindo para cima de vocês, vocês não creram que Deus era quem cuidava da vida de vocês. Vocês queriam um rei. Vocês quiseram um rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pediste, e eis que o Senhor vos deu um rei. Aí Samuel diz: se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandato, e seguides ao Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra os vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, vede essa grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Samuel está dizendo: gente, caminha reto diante de Deus. Porque se vocês não caminharem reto diante de Deus, vocês vão colher a consequência. Samuel só está repetindo Deuteronômio 28, queridos, as bênçãos e as maldições. Obedeçam a Deus, sirvam a Deus, tenham uma vida reta diante de Deus, porque se assim for, Deus vai continuar abençoando vocês como vai abençoar o rei. Agora, veja o poder de Deus. Veja o Deus a qual nós servimos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva, e saberei
e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Não, nós sabemos, o Samuel, nós entendemos que não chuvas agora são incomuns. Principalmente chuvas fortes, são incomuns nessa época. Pois é. Versículo 18. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia que era incomum. Naquele dia que não se esperava essas chuvas. Samuel invocou o Senhor, e o Senhor deu chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Ou seja, o povo olhou para Samuel e falou assim: esse homem ele tem vida reta com Deus. Esse homem fala com o Senhor. Esse homem é um homem de Deus. E olha a nossa maldade, né? Olha como Deus é tão poderoso para que nas épocas que as chuvas são incomuns, vem chuva torrencial para cima de nós. Porque é o Senhor quem cuida. É o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Nós estamos pecando contra Deus. Nós decidimos ter um rei, quando na verdade aquele que estava reinando sobre nós, ele tem o poder sobre tudo, inclusive pelas leis da natureza. Ele não só nos sustenta, mas como ele nos protege. E nós achamos que um rei iria nos proteger como tem outras nações. Nós não dependemos do Senhor. Nós falhamos, nós pecamos. Samuel, literalmente, glorifica a Deus diante do povo. Esse Deus que tem todo o poder. Diante disso, queridos, diante dessa realidade que você apresenta, diante dessa realidade que você deixa claro para a pessoa que você está pregando o evangelho, o que ela vai pedir? O que ela vai rogar? Diante de uma vida que você, como intercessor, tem diante de Deus. Uma vida reta, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, como um senhor já de idade, que é um servo de Deus, que é sério, que não brinca com as coisas de Deus. Como uma mulher séria, que não brinca com um jovem, que é tido como, jovens, não, mas jovens, né, sabe como é que é? Não, jovem pode ser sério, e deve ser sério diante de Deus. Como essas pessoas que são crentes, fielmente crentes, sinceras diante de Deus, essas pessoas são os intercessores, meus irmãos. São aqueles aos quais o mundo vai recorrer. São aqueles aos quais o mundo vai saber, eles servem a Deus. Eles têm uma vida com Deus. Foi isso que aconteceu com Samuel. O povo entendeu, nós pecamos. Deus demonstra de maneira milagrosa que vem chuva quando não é época de chuva. Deus tem cuidado de nós. Deus nos tirou com mão forte lá do Egito. Os nossos pais viveram isso. Deus cuidou da gente no período dos juízes, período esse em que o povo está vivendo aqui com o último juiz, Samuel. Nós quisemos um rei, Deus deu um rei para nós, Saul. Mas foi um desejo nosso. Nós estávamos vivendo literalmente uma teocracia. O que era teocracia? Deus governando sobre nós. Mas nós não quisemos. Nós quisemos um rei. Agora Deus demonstra o seu poder. Mas agora nós estamos diante de um homem de Deus. Qual que é o pedido do povo? Todo o povo que reconheceu que Samuel não tinha pecado diante deles, vamos dizer assim. Não tinha falha diante deles. Vivia retamente diante de Deus. O que eles dizem? Todo o povo disse a Samuel: roga você, Samuel. Olha isso, queridos. Roga você pelos teus servos ao Senhor, teu Deus. Olha só, queridos. Roga você, Samuel, pelo teu povo, pelo teu Deus, como se não fosse Deus deles. Olha que interessante isso, queridos. Para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. O que o povo está deixando claro para os intercessores? Queridos, porque intercessores eles são uma bênção para o povo de Deus, porque eles vivem perto de Deus. Rapidamente as pessoas olharam para assim: roga você a Deus. Queridos, me lembra de Moisés. Lembra quando o povo presenciou os trovões lá em Êxodo 20? Os relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte fumegante, o povo observando se estremeceu, ficou de longe e disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Nós cremos na sua intercessão, ó Moisés. Você é homem de Deus, meus irmãos, você é o crente. Você é o crente daquele grupo. Você é o crente daquela reunião.
Você é um homem, uma mulher resgatada por Deus. Você deve ser esse intercessor. Você não deve ser aquela pessoa que joga gasolina na fogueira para apagar o fogo. Não, você não é a pessoa que traz conversas das quais não agradam a Deus numa reunião onde você vai ser a bênção, porque você é a luz daquele lugar. Você vai ser aquele intercessor. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão falar assim, aí há uma mulher de Deus. Aí é uma mulher de Deus. Vamos ouvir o que ela fala, porque nela há sabedoria. É assim com você, meu irmão, minha irmã. E você, meu irmão? Você é aquela pessoa das quais as pessoas falam assim, aí há um jovem, que ele está no nosso meio, mas ele não é do nosso meio. Ele é tão alegre, ele é tão gentil, ele é tão educado, mas ele é crente. Ele não vai se envolver com o que nós estamos fazendo. Mas quando a gente precisa de uma palavra de sabedoria, é a ele quem eu vou recorrer. Você é essa pessoa? Você é esse idoso, onde a pessoa pode sentar do seu lado e vão ouvir palavras de sabedoria pelas suas cãs, assim como Samuel, de experiência com Deus? Meus irmãos, nós precisamos ser. Nós precisamos ser. Lembra do início? O desejo de uma igreja bíblica que ora? Uma igreja bíblica de intercessores, de sábios que estarão nos lugares onde Deus nos colocou para ter a palavra de sabedoria. Para não fazer o que todo mundo faz, se o que todo mundo está fazendo é pecado. Porque eles vivem perto de Deus. Eu achei muito interessante e maravilhoso quando o povo chega e fala assim, roga pelos teus servos, fala ao teu Deus, para que o mal não venha sobre nós. Porque nós confiamos no teu relacionamento com Deus. Claro que você vai falar, mas pastor, eles acabaram de presenciar Samuel invocando a Deus e Deus mandando chuva numa época que não tem chuva. Mas lembra-se como começou o capítulo 12? Lembra como começou o capítulo 12? O que foi o capítulo 12? Como iniciou o capítulo 12? Eu tenho alguma coisa da qual vocês podem me acusar, gente? Eu roubei alguma coisa de alguém? Eu falhei com vocês? Eu tenho falhado com vocês? Alguém diga algo, pode falar agora, eu vou restituir agora se eu fiz isso. Não, Samuel, não tem. Ou seja, é uma vida. Não são momentos, é uma vida com Deus. Intercessores vivem perto de Deus. Versículo 20, queridos, olha só. Então disse Samuel ao povo, não tem mais. Mas como assim, Samuel? Deus mandou chuva quando não era época de chuva, mandou trovão quando não era época de trovão, e aí você fala para a gente não temer? Pois é. Por quê, queridos? Vamos ver o versículo 20. Não temais, tendes cometido este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servir o Senhor de todo o coração. Sabe o que Samuel está dizendo em outras palavras? Povo, não tema, que eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus. Eu sei do meu Deus, eu tenho relacionamento com Ele, eu sei quem é Deus. Não vivam em pecado, não fiquem nas práticas de pecado, sirvam ao Senhor. Vocês terão segurança. Quem pode falar isso, queridos? Quem conhece Deus, irmãos. Quem está perto de Deus. Mas sabe o que é interessante? Como é que Samuel começa dizendo? Olha, gente, não, venham, vocês estão tão legais. Olha, venham, nós gostamos tanto de vocês. Deus, você é tão bonitinho do Senhor. Deus queria tanto a sua presença. Venha, conviva aqui conosco. Não, não, não. Samuel falou assim, vocês pecaram. Tão claro quanto isso. Vocês têm cometido pecado. Nós, queridos, eu não sei. Às vezes a gente pensa que as nossas estratégias são melhores do que a de Deus. As melhores que Deus. Aí a gente floreia. A gente não fala a verdade para a pessoa. A gente meio que induz a pessoa a entender que aquilo é um pecado. Não, meus irmãos, seja claro. Não, sabe o que é? Pastor, eu estou assim, eu estou querendo fazer isso ou aquilo, e aí eu, por gostar de você, eu falo, então, meu irmão, sabe como é que é? A vida é assim mesmo, a carne é fraca. Não, quem está querendo aliviar o quê, irmãos? Eu chegar e falar assim, não, meu irmão, isso é pecado. Você está desejando coisa errada. Você está querendo ir para esse caminho? Esse caminho é de abismo, esse caminho é de perdição. Você está querendo isso? Eu quero deixar claro para você. Isto é pecado.
Isso é contra Deus. Eu não vou falar para você, não é assim mesmo, não é a sua idade, não é... Não, meu irmão. Não, eu achei maravilhoso como Samuel começou a dizer. O povo já estava ali, por assim dizer, né? Já estava contrito, com medo. Agora o que? Não, vamos massagear o coraçãozinho deles, porque daí eles vão ficar em paz com Deus. Não, não. Samuel começa dizendo: não temam, vocês têm cometido pecado, vocês têm feito mal. Vocês são pecadores. Vocês escolheram um rei quando não deveria escolher um rei. Ou seja, eu estou sendo sincero com você. Para, meu irmão, minha irmã, de querer inventar uma outra forma de converter o pecador. Não, eu sei como é que é. Ah, mas a vida é assim mesmo. São as dificuldades. Não, não, não. Chega para a pessoa com todo amor, com todo carinho, mas com toda a verdade. Fala assim, meu irmão, minha irmã. Se não for irmão ou irmã, se for incrédulo, fala assim, olha, meu colega, eu estou aqui, sabe, eu estou fazendo, nossa, eu faço coisa boa, eu nunca matei, nunca roubei, e assim, minha vida está assim, porque assim, eu não preciso de ir para a igreja, porque eu sou uma pessoa honesta, eu faço as coisas certas, tal. Chega para essa pessoa e fala assim, que joia que você está fazendo tudo certo, mas isso não traz salvação. Se isso trouxesse salvação, né, você compraria a salvação, mas a salvação ela só vem pela cruz de Cristo. E sabe o que aconteceu na cruz de Cristo? Alguém pagou o preço para salvar você, pecador. Sabe o que você está fazendo? Está se justificando as suas obras, mas isso não salva. Isso não salva. Você acha que você consegue comprar o sacrifício de Cristo? Então você precisa entender que por mais que você faça o que é certo, sabe o que você tem no seu coração? Orgulho. Sabe o processo que você tem que passar? Pelo arrependimento. Porque você é um pecador. Por que nós não falamos assim muitas vezes? Ah, é verdade. Nossa, é tão bonzinho, só falta Cristo. Por que nós não falamos a verdade? Porque muitas vezes, queridos, nós não conhecemos a Deus. Nós temos medo, muitas vezes, de falar a verdade. Porque nós achamos que nós falamos a verdade, essa pessoa não vai para os caminhos do Senhor. Quando, na verdade, você está achando que ela vai pelos caminhos do Senhor, pela sua estratégia. Isso está errado, meu irmão. Eu fiquei maravilhado quando estava estudando esse texto. Falei assim, é isso mesmo. Vocês cometeram pecado, mas entendam. Andem retamente diante de Deus. Façam o que é certo diante de Deus. Porque esse Deus a qual eu sirvo é fiel. É como se Samuel tivesse deixado claro para eles. Olha a sequência do texto, queridos. Pois o Senhor, aliás, versículo 21. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveitam, e tampouco podem livrar, porque vaidades são. Ou seja, o que Samuel está dizendo, eu conheço Deus, queridos. Eu sei quem é Deus. Deus não tem nada a ver com esses ídolos que vocês estão querendo seguir. Se vocês deixarem o coração de vocês, vocês vão seguir esses ídolos. Então, gente, não se desvie. Sirva ao Senhor. Vão para Deus. Não há outro caminho. Não há outro caminho. E aí ele diz, versículo 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove o Senhor fazer o seu povo. Ah, queridos, olha a confiança de Samuel para com Deus. Então ele vive perto de Deus, ele conhece a Deus e ele confia em Deus. Porque ele falou assim, sabe por que o Senhor não desampara? Por causa dele, não é por causa de vocês. Porque se fosse por causa de vocês, o desejo do coração de vocês de andarem longe do Senhor, vocês estariam aí perdidos. Mas Deus não desampara por causa do nome dele. Porque quem escolheu vocês? Ele mesmo. Então, por causa do nome dele, é que ele continua a cuidar de vocês. Meus irmãos, esse mundo só continua existindo porque Deus está permitindo que pessoas façam, vivam, negociem, andem. Porque Ele está sendo misericordioso de ainda dar mundo, vida para essas pessoas. Isso por causa dele. Porque Ele é fiel. Porque a palavra dele diz que Ele não criou o mundo para ser um caos. Ele criou o homem, né? A sua imagem e semelhança.
Deus fez isso. Deus deu o seu único filho para nos salvar, para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Quem fez isso? Ele. Ele. Então Samuel diz: eu confio em Deus, esse Deus que não desampara, esse Deus que escolheu vocês por causa dele. Não é por causa de vocês. Não há méritos em vocês. Eu lembro que Moisés diz lá em Deuteronômio, né? Não foi porque vocês foram um povo grande, né? Não foi isso. Foi por causa do nome de Cristo. Foi por causa do nome de Deus. Por causa do nome de Cristo que trazer essa aplicação, como igreja, nós conseguimos viver como igreja. Então, queridos, por causa do nome dele, ele não desampara, ele não abandona, porque ele é fiel. Então, intercessores, confiam em Deus. Versículo 23. Peço que você acompanhe a leitura aí. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e reto. Então, intercessores buscam a Deus. Então, queridos, intercessores, eles não só vivem perto de Deus, como eles conhecem a Deus, como eles confiam em Deus, como eles buscam a Deus. Longe de mim que eu peque contra Deus, não contra vocês. Eu peque contra o Senhor em deixar de ser um intercessor na vida de vocês. Longe de mim eu deixar de ser esse instrumento nas mãos de Deus para abençoar vocês. Eu quero viver perto de Deus. Eu não quero deixar de orar por vocês. Eu quero fazer o meu papel de ensinar o caminho bom e reto. Eu vou continuar naquilo que o Senhor me chamou, firme e forte, desejando ensinar para vocês o caminho bom e reto, continuando a orar por vocês, porque eu amo a Deus. Eu busco a Deus, eu vivo perto de Deus, eu confio em Deus, eu conheço a Deus. Meus irmãos, essa é a marca de intercessores. Intercessores vivem dessa forma. Intercessores, eles não se abstêm, essa é a ideia de deixar, né, de orar por vós. Ele não deixa incompleto essa ideia de deixar de orar. Ele não deixa incompleto esse papel de orar. Antes ele instrui. Antes ele ensina. Olha a bênção, queridos, de você ser um intercessor na vida de alguém. Olha que bênção você ser um intercessor na vida de pessoas que estão anos-luz diante de Deus e você está orando, pedindo a Deus que mude essa realidade. Você está tão perto de Deus, você está tão ligado com Deus. Já viu aquelas histórias? Ah, pastor, mas por que isso, por que aquilo? Às vezes nós pensamos em coisas tão pequenas, porque na verdade nós estamos tão longe de Deus. Tão longe de perceber as coisas maravilhosas e grandiosas do Senhor. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos buscar mais ao Senhor, queridos. E intercessores, eles temem a Deus. Então somente, pois, temei ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Queridos, é olhar para o Senhor e falar assim, olha, Samuel diante do povo, gente, vivam integralmente diante de Deus. De todo o coração, busquem ao Senhor, com sinceridade, com honestidade. Vivam perto do Senhor, sirvam ao Senhor, busquem a Deus, temam ao Senhor. Ele tem cuidado de nós, gente. Quantas grandes coisas Deus fez. Quanto sustento Deus tem dado. Quanto o Senhor tem nos suportado. Quanto o Senhor tem nos dado bênçãos, nos abençoado, nos derramado a graça dEle dia após dia da nossa vida. Lembre-se disso. Lembrem-se disso. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, vai perecer tanto vocês quanto o rei. Então, assim, diante de Deus, quem faz o mal, independente de quem for, colherá as consequências. Pode ser vocês como povo, pode ser o rei. Na sequência da história nós vamos ver, né? Saul, já não sendo mais rei, nós vamos ver o povo sendo levado para o cativeiro. E nós vemos as consequências de escolher o mal. Samuel já havia dito para o povo, não escolha o que é mal,
Mas saiba de uma coisa, o mal tem as consequências. E eu, como profeta, que estou querendo instruir, desejando instruir o caminho bom e reto diante da vida de vocês, eu não vou falar outra coisa. Eu não vou falar, não, tudo bem, venha, né? Deus te ama do jeito que você é e continue do jeito que você está. Para com isso, irmãos. Isso é uma doutrina que não é bíblica. Nós precisamos ser sinceros. Se é pecado, você vai colher fruto do pecado. Se escolher fazer o que é errado diante de Deus, saiba, a lei da semeadura é verdadeira. Agora, escolham temer a Deus. Escolham viver perto dele, fielmente, de todo o coração. Não se afastem disso. Sejam fiéis, porque o Deus ao qual nós servimos, ele é fiel. Intercessores, desejo que sejamos todos nós aqui. Precisamos viver perto de Deus. Nós precisamos conhecer cada vez mais a Deus, confiar em Deus, buscar a Deus e temer a Deus. Assim nós vamos ser esses intercessores que são uma bênção para a nossa igreja. Continue intercedendo. Mais uma vez eu iniciei dizendo o culto sobre isso e termino falando sobre isso também. Obrigado pelas intercessões. Mas eu continuo pedindo, continue intercedendo. Continue intercedendo por mim, pelo pastor Kevin, pela nossa liderança, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, para que Deus nos proteja, para que Deus continue nos protegendo, para que Deus nos dê discernimento dos planos para o futuro. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas ele pode voltar hoje ainda. Se não voltar na nossa geração, que a gente transmita para a próxima geração uma vida reta diante de Deus, independente de ser século XXI, independente de rede social, independente da modernidade. Nós queremos ser fiéis. Que você e eu cheguemos diante das pessoas e testemunhemos o Senhor com uma vida reta de intercessores para a honra e glória de Deus. Amém? Senhor, obrigado por essa noite tão abençoada. Obrigado pela bênção de ouvirmos, Senhor Deus, no texto de Samuel, essa fidelidade ao Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, ser esses intercessores que vivem com o Senhor, que dependem do Senhor, que amam ao Senhor, que temem ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada vez mais buscarmos a Ti mesmo, Senhor. Confiarmos no Senhor. Temos uma vida reta diante de Ti, Senhor Deus. Queremos ser intercessores. Intercessores que amam com toda a misericórdia, mas também, Senhor Deus, que falam a verdade com toda a justiça, para que o nome do Senhor seja proclamado e exaltado. Não queremos, Senhor Deus, esconder a verdade de ninguém. Pelo contrário, Senhor, queremos falar a verdade em amor, porque sabemos que quem converte o coração e quem muda vidas é o Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos por mais essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos, próximo momento do nosso culto, o irmão João vai nos direcionar aqui com os motivos de oração. Obrigado, pastor, pela mensagem. Motivos de oração. Vou estar lendo um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 25. Irmãos, orai por nós. Aqui vai estar os motivos. Oremos para que sejamos fiéis intercessores. Oremos agradecendo e suplicando o cuidado de Deus à igreja. Oremos em agradecimento pelo aniversário de casamento do nosso pastor Denis e irmã Fernanda. Oremos pela fidelidade, convicção e vida espiritual dos irmãos. Intercedemos pelos pastores, líderes e membresia. E oremos por salvação de pessoas. Vamos colocar também nossos motivos pessoais, nossos grupos. Vamos nos dividir em pequenos grupos de 3, 4 irmãos. Daqui a 15, 20 minutos retornaremos. Amém?